Tá. Eu só para perguntar, Roseli, eu tenho quanto tempo? Ah, é 20 a 25 minutos. Ah, tá. Tá Bom você bom? ter falado aqui, porque senão a gente podia passar muito tempo aqui, né, Ah, mas pastor? vai ser um prazer ouvir. Tô brincando. Amigos, eu trouxe um texto aqui para nós meditarmos. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo 50, o último capítulo, né, do primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 50. Existem muitos personagens da Bíblia que nos ensinam muitas lições, né? Positivas e negativas. E José é um personagem bíblico que nos ensina muitas lições positivas. E eu acredito que, mais do que na vida de José, as lições que José nos ensinou na vida, ele tem lições incríveis que nos ensina na sua morte. E eu queria compartilhar para vocês os últimos dias de José e como ele agiu nos últimos dias dele. Eu queria convidá-los a ler comigo Gênesis capítulo 50, do versículo 22 em diante. Gênesis 50, do versículo 22 em diante, que diz o seguinte: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram no caixão no Egito. Para mim, nesses versos está todo o segredo da vitória de José. Porque eu não sei se vocês já chegaram a pensar sobre José de maneira assim meditativa. Como é que o jovem, de cerca de 17 anos, é vendido pelos irmãos em uma loucura coletiva, né? Uma loucura coletiva fez com com que seus irmãos o vendessem. Ele é vendido para uns mercadores que estão passando ali. Ele chega no Egito, é escravo na casa de Potifar. E o que que levou esse jovem a não se revoltar contra Deus, contra a sua família, contra a sua sorte? Porque José chega no Egito, na casa de Potifar, e ele começa a viver uma vida de escravo ali, e de repente ele começa a se destacar como escravo. Por que isso é importante aqui para nós meditarmos e pensarmos? Porque é geralmente nos infortúnios da vida, é geralmente quando a provação chega à vida do cristão, ou quando as ondas começam a balançar o nosso barco da vida, é que muitos cristãos abandonam a fé. É que muita gente se desespera e perde a esperança. Ao contrário do que muitos de nós pensam, eu pelo menos pensava, e eu acredito que a maioria das pessoas pensavam assim na pandemia. Quando a pandemia começou e as igrejas ficaram vazias, eu tinha certeza que quando as igrejas abrissem, elas iam lotar. Eu fazia lives, né? A gente ia para a igreja vazia e pregava ali na igreja vazia. E eu lembro que eu pensava assim: quando abrir as igrejas vão lotar aqui, vai ser uma coisa linda. As pessoas estão todas na expectativa de voltar para a casa de Deus. E eu tive uma grande decepção, que quando começamos a abrir as igrejas no campo onde eu trabalhava em Maceió, e quando nós começamos a abrir as igrejas em Maceió, em todo o território de Alagoas, as pessoas não voltavam. E aí comecei a pensar assim, vai demorar um pouquinho e as pessoas daqui a pouco elas começam a voltar. E teve pessoas que nunca mais voltaram. Quando nós somos balançados pela tribulação, pela provação, quando nós somos provados, muitos cristãos nunca mais voltam. E por que isso acontece? E aí a gente pode ver o exemplo na vida de José, porque como José foi provado. E eu acho que às vezes a gente não pensa assim e medita nas circunstâncias, né, da vida de muitos
dos personagens bíblicos. Ele era um adolescente chegando num país totalmente diferente de tudo aquilo que ele havia aprendido e ensinado do seu pai, longe do seu Deus, longe da sua família, longe da sua cultura. E ele chega ali, aí ele tem algumas opções. A primeira opção é: rapaz, estou aqui sozinho. Olha assim, aquele pessoal tudo andando seminu, aquele povo tudo comendo o que quer, nenhuma regra alimentar, nenhuma regra de vestimenta, nenhuma regra moral. O Egito era um país que tinha casamentos, tinha algumas regras civis, mas era sexualmente livre. Existe até alguns registros de pais que entregavam seus filhos adolescentes para serem é, abusados e dado em casamento para adultos, e isso era feito tanto com mulheres como com homens, não importava se eram masculino ou feminino, eram entregues assim, e a sexualidade era algo totalmente repudiante para a cultura dos hebreus, e ele chega ali e pensa, e podia pensar, né? Vou cair na gandaia, como diz a brasileira. Eu vou aproveitar aqui. Meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui. Aqueles meus irmãos fizeram comigo. Deus permitiu que eu fosse vendido pelos meus irmãos. Eu vou cair na gandaia. E aí vem a primeira grande lição da vida de José para a gente. Desde o dia em que José colocou seu pé no Egito, o Egito nunca entrou na vida de José. Então, foi ele que entrou lá, mas ele nunca permitiu que o Egito entrasse nele. Agora, por que que ele nunca permitiu que o Egito entrasse nele? Está aqui no texto que a gente acabou de ler. Não sei se você consegue identificar. José tinha uma pátria. José sabia o lugar dele. Ele fala para os seus irmãos: Deus prometeu para a gente um lugar. Deus prometeu para os nossos pais, para Abraão, para Isaac, para Jacó, que ele tem uma terra especial para a gente. Nós temos uma morada. Então, a primeira coisa que nós, como cristãos hoje, temos que pensar para não perdermos o foco, para não perdermos a fé, para que a provação, a dor, a angústia ou qualquer outra coisa que aconteça no nosso mundo não roube a nossa fé, nós temos uma pátria. Nós não pertencemos a esse mundo, queridos. Nenhuma luz daqui pode chamar nossa atenção. Nenhum Deus daqui pode chamar nossa atenção. Nenhuma música daqui pode roubar nossa atenção. Nós temos uma pátria e temos que esperar nela. Nem que seja para ser levado pelos nossos ossos, com os nossos ossos. Porque foi isso que José falou. Olha que esperança linda. Olha que fé vibrante. Olha que esperança marcante. José chega aqui e diz para os seus irmãos assim: olha, eu estou morrendo, mas quando Deus vier, me leve daqui, leva meus ossos daqui. E aí vem uma coisa, algo interessante. Primeiro, tudo dá errado. As coisas começam a dar certo. Entenda que a vida do cristão é exatamente como a vida de José, viu? Dá errado, dá certo. Daqui a pouco dá errado de novo. Daqui a pouco dá certo de novo. E aí começa aquele alto e baixo na vida espiritual, e dá errado e dá certo, e na vida física, e na vida material, em tudo dá errado, dá certo. E um dia eu fiquei pensando assim: Senhor, por que que a nossa vida é tão assim, dá errado, dá certo, dá errado, dá certo? E aí com José eu entendo por que que a nossa vida é assim. Nós não podemos nos confortar com esse mundo. Fala lá em Romanos 12:1, né? Não vos conformeis com este mundo. Não é para a gente se conformar com esse mundo. Escravo na casa do Potifar, aí começa a ser o líder dos escravos lá. Daqui a pouco lá vem a mulher de Potifar e começa a dar em cima do abençoado. E aí todo dia, a Bíblia fala assim, todo dia ela perturbava ele. Todo dia. Queridos, não existe um pecado que assola mais a vida dos cristãos, dos jovens cristãos hoje, do que o sexo. Não existe. É pelo computador, é pelo celular, nas redes sociais. É impressionante. E aquele jovem estava sozinho lá.
É, é interessante, né? Quando as luzes se apagam, quando a gente está só, é que nós mostramos quem verdadeiramente nós somos e como está nossa intimidade com Deus. Eu lembro que uma vez, uma das primeiras vezes que eu viajei aqui para os Estados Unidos, estava de férias, aí vim aqui para os Estados Unidos, estava em Nova York, ali na Times Square. E eu olhei assim para aquele mundo, aquelas luzes, aquelas músicas, o pessoal ali, e eu olhei assim para um lado e para o outro e tô sozinho aqui, rapaz. Ninguém me conhece. Que se eu quiser experimentar qualquer coisa aqui desse mundo, eu posso experimentar, ninguém vai saber que eu estou aqui. Quem é que conhece o Pastor Newton aqui na Times Square, em Nova York? Eu estava assim olhando e alguém passou aqui, bateu no meu ombro, igual como aconteceu aqui com a Nara Cross aqui, e falou assim: Pastor Newton, o senhor por aqui? Eu tomei um susto assim e fiquei. Ah, às vezes nós pensamos que estamos sós, mas se nenhum ser humano está olhando por nós, o olho de Deus está sobre nós. E exatamente foi isso que José pensou em cada momento difícil ou de que estava dando certo na sua vida. Deus está aqui olhando por mim. E aí ele é preso, né, por conta da tentação sexual, porque e aí quando eu falo para os jovens eu falo para eles sobre isso, né? Eu digo assim: a única arma que José usou para fugir da tentação sexual foi correr. Foi isso. E aí eu falo para os casados aqui que também passam, para os solteiros, não sei se tem algum jovem aqui solteiro, eu diria a única arma que você tem contra o pecado do sexo é correr. E olha que José correu sem roupa, porque ela agarrou a roupa dele, ele correu nu. Ele não ficou lá, agora eu vou orar. Ah, eu vou abrir a Bíblia e essa mulher vai se afastar de mim. Não, ele correu. Corra, fuja, porque você tem uma pátria. Você tem uma pátria. E você não pode trocar nada por ela. Nada. Nada, nem um minuto, nem 5 segundos, por um momento de prazer, nada. Ah, nem por. Pensou assim, pastor, é porque eu vou experimentar aqui só para ver como é esse pecado, porque eu nunca tive oportunidade. Se você nunca teve oportunidade, glorifique a Deus, porque você nunca teve oportunidade, nunca deixe que a oportunidade bata a sua porta. Corra, porque você tem uma pátria. Nunca esqueça disso. E aí ele vai para a cadeia, e lá na cadeia ele se torna o melhor preso. Ah, como José tem a nos ensinar, irmãos, porque quando nós estamos passando por provação, às vezes nós nos tornamos os piores. Dentro da igreja, quando alguém está lá nos perseguindo, falando da gente, esses dias eu ouvi alguém falar, pastor, é porque a gente está trabalhando para Deus, e aí as coisas acontecem dentro da igreja. Eu disse sim, e é dentro da igreja que acontece mesmo, que vai acontecer lá fora, como se o povo nem conhece a gente. É dentro da igreja que a gente vai ser perseguido, que as pessoas vão falar. E aí eu tenho que fazer o quê, pastor? Prossiga, porque você tem uma pátria. Se Deus fosse fazer conosco o que a teologia da prosperidade ensina, ore e você vai receber a vitória. Ore e seu esposo vai ficar maravilhoso. Ore e a cura sempre vai vir. Ore e a vida financeira sempre vai ficar uma bênção. Para que a gente ia querer o céu? Nós íamos querer a eternidade para quê? Estava tudo tão confortável aqui nesse mundo. Então, cristãos, nós cristãos muitas vezes estamos em busca da satisfação e dos milagres só nessa terra. A gente está sempre correndo, vai tudo ficar bem aqui. Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo, preciso daquilo. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui esta manhã, queridos. Vai faltar muita coisa para nós aqui nesse mundo e muitas dessas coisas nunca virão, a não ser quando nós formos para a eternidade e tivermos então com as nossas lágrimas totalmente enxugadas pelo sangue do Cordeiro. Aí sim, aí tudo vai ser cumprido. Aí a gente não vai sentir falta de nada. Mas enquanto vivemos nessa terra, temos que estar preparados tanto para a bênção como para as provações. E o apóstolo Paulo fala sobre isso quando ele diz assim, a gente conhece o texto, né? Tudo posso naquele que me fortalece lá de Filipenses, né? Mas antes disso, ele fala assim, ó, eu sei o que é
viver na bonança e sei o que é viver na provação. Eu sei o que é ter comida, eu sei o que não é ter comida. Ou seja, o apóstolo Paulo, por isso que quando ele foi condenado à morte, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça está guardada, a qual Deus reto juiz me dará. E não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vida. Por que que ele escreve isso para Timóteo? Porque em todas as lutas que o apóstolo Paulo passou, ele tinha uma certeza: eu tenho uma pátria. E não é Jerusalém terrestre, é Jerusalém celestial. Para José, eu tenho uma pátria. E não é o Egito, é Canaã. Agora, para você, qual é a sua pátria? Eu espero que não seja os Estados Unidos da América e todo o conforto que tem aqui. E as praticidades que tem aqui. E as belezas que tem aqui. Eu espero que a sua pátria seja a Jerusalém celestial. E que você esteja lutando por ela. E que você esteja guerreando. E que você esteja sofrendo. E que você esteja chorando para que esse dia chegue. Mas vamos seguindo, né? É o primeiro ponto. José tinha uma pátria. Agora vamos ver o que levou José a ficar rico e não perder seu foco. Porque algumas pessoas podem pensar assim: ah, mas é porque era pobre, não tinha nada, então era mais fácil. E agora ficou rico. E aí a gente pode lembrar do que Jesus falou, né? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. É difícil quem tem tudo, né? É difícil quem pode ter tudo lembrar de que Deus é a única coisa importante na sua vida. Pronto, agora José se tornou rico, era governador do Egito. Sabe o que é mais era mais importante na vida de José? É o que ele falou para os irmãos dele. O tempo passou, os irmãos de José vieram, o povo o hebreu entrou no Egito, e aí o pai de José morreu. Sabe o que os irmãos dele fizeram? Escreveram uma carta para José. José, olha, o nosso pai, quando estava vivo, disse que não era para você se vingar da gente, porque a gente vendeu você, eles ficaram tudo morrendo de medo, né? E agora o faraó do Egito, para as pessoas mais importantes do Egito, fora faraó, e aí escreveram a carta e José mandou chamar os irmãos dele. Quero que vocês venham aqui. Meus amigos, eles foram com o coração apertado, pensando assim, agora nós vamos morrer. Nosso pai morreu. José tem tudo para nos matar. Aí José falou uma coisa para eles incrível. Ah, irmãos, nós temos que aprender muito com a palavra do Senhor. José diz assim: vocês intentaram o mal contra mim, mas não foi por conta do que vocês planejaram que eu vim para cá. Deus me trouxe aqui. Deus me trouxe aqui. Aí José fala uma frase incrível, né? José fala uma frase incrível. Deus me trouxe aqui para a restauração da vida. Ai, oh, queridos, você tem uma missão. Você tem uma pátria e você tem uma missão. Não é só sobre você viver a eternidade. É sobre você fazer outros viver a eternidade. Entende? Não é só sobre você ter a bênção. É sobre você partilhar a bênção com outros. Não é só sobre você ser perdoado. É você ajudar outros a alcançar o perdão. Não é só sobre você ser salvo. É você ajudar outros a serem salvos também. E José tinha esse pensamento da vida dele. Ó, tô aqui no Egito. Ai, agora eu sou faraó, sou o rei do Egito. Todo mundo faz tudo para mim. Não tô nem aí para ninguém. Me venderam porque quiseram. Agora fique lá e morra de fome lá na terra onde vocês estavam. Não. José trabalhou para trazer a família toda, colocou a família toda bem postada em Gósen, arranjou as cidades para eles, providenciou alimentação para eles, supriu tudo que o seu povo precisava, porque José entendia que ele tinha uma missão de salvar vidas. Será que você entende que, além de você ter uma pátria, você tem uma missão de salvar vidas? Será que você entende que eu e você entendemos
que nós não somos desse mundo e que por nós não sermos desse mundo, nós também temos que trabalhar para que outras pessoas entendam que nenhuma benefício desse mundo pode tirar a alegria dessas pessoas de estarem no céu? Por quê, pastor? Porque Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa, e lá em Lucas 1:37, quando o anjo aparece para Maria para falar, o anjo da anunciação aparece para Maria para falar para ela que que ela ia ficar grávida, com uma mensagem bem absurda, dizendo: você vai ficar grávida e você vai ter um filho, e ele vai se chamar para o nome de Emanuel, quer dizer Deus conosco e tal. E ela falou, ela ficou olhando assim para ele, assim, para o anjo, e falou assim para ele assim: isso vai acontecer como, gente? Como é que isso vai acontecer? Aí ele fala para ela assim: não haverá impossíveis em todas as promessas de Deus. Lucas 1:37. Deus prometeu! E se Deus prometeu que vai vir nos buscar e que nós vamos viver eternamente, que Ele vai ressuscitar os nossos queridos e que nós vamos ser transformados e vamos encontrar com Ele nos ares, vamos estar para sempre com Ele, então Ele vai cumprir, porque todas as promessas de Deus se cumprirão. E por que é importante nós lembrarmos disso todos os dias, todos os instantes? Olha o que José falou. Deus certamente visitará vocês. Irmãos, eu não sei se vocês têm noção, não. Eu não sei se vocês têm noção. Sabe quanto tempo demorou? 400 anos. 400 anos demorou para que o povo de Israel saísse do Egito. Saísse lá naquele dia, em Êxodo, no capítulo 13, quando eles começaram a sair do Egito. 400 anos. E aí sabe o que é que acontece? José diz assim: me tirem daqui. Você está pronto para dizer para Deus isso? Senhor, me tira daqui, porque eu não pertenço a este lugar. E ele fez os irmãos dele jurarem. Bota aqui a mão embaixo da minha coxa aqui. Eu estou morrendo. E Deus vai visitar vocês. E quando ele vier, me tirem daqui. Ah, queridos, Deus vai nos visitar. Está muito próximo o momento de Deus nos visitar. E você precisa entender que você tem uma pátria, e você precisa entender que você tem uma missão. E aí vem o terceiro e último ponto da nossa mensagem dessa manhã. E você precisa aprender que você tem uma promessa. Uma promessa que vai se cumprir. Uma promessa real. Uma promessa que não falha. Uma promessa genuína. E aí, se você perder alguém que você ama, você tem que se agarrar a essa promessa. Se você tiver suas perspectivas quebradas ou suas vontades contrariadas aqui nessa terra, você precisa entender que você tem uma promessa. Se você sofrer decepções, traições, você precisa entender que você tem uma promessa e que essa promessa não pode roubar de nada a sua esperança. Para uma pessoa que está morrendo, muitas vezes você pode pensar assim: ah, poxa, passei 100 anos no Egito, 98 anos no Egito, e aí Deus não cumpriu a promessa e agora eu estou descansando. Não, aquele homem, nada o parava, porque estava muito claro o plano de Deus na vida dele. Entende uma coisa, o plano de Deus na tua vida está muito claro. Você vai passar o que puder passar aqui, e você vai ficar firme, e você não vai desistir, e você vai falar para outros, e você vai ajudar outros a encontrar essa promessa, e no final você vai viver a eternidade com ele. Pronto, o plano está claro. A gente já sabe o final. Qual o final, pastor? Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e a morte não mais existirá, e não haverá pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e assim estaremos para sempre do Senhor. Não é isso que diz Apocalipse? E nós temos que estar pronto para o realizar dessa promessa na nossa vida. E aí, lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 19, o povo está saindo do Egito. Aquela multidão, né? A Bíblia diz 600 mil pessoas estão saindo do Egito. E aí, 200 anos depois do que José falou,
200 anos depois do que José falou. Diz assim: e Moisés tomou consigo os ossos de José, porque havia jurado solenemente os filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará, e daqui levarei os meus ossos. Eu me emociono com esse texto, sabe? Porque são 200 anos e as pessoas ficaram repetindo de pai para filho, de avô, bisavô, tataravô, e falavam assim: vocês estão vendo aquele caixão ali? Vocês estão vendo aquela esquife, aquele mausoléu onde estão os ossos de José? Você sabe ali, olha, ali está os ossos de José. Lá naquele lugar ali estão os ossos de José. E José fez o povo jurar que no dia que Deus visitar a gente, nós vamos ter que levar ele daqui. E as pessoas ficaram passando de geração em geração, de geração em geração. Que legado de esperança! Que legado! A cada ano que passava, imagine, 200 anos. A cada ano que passava, isso ficou passando de pai para filho, de pai para filho. José disse que no dia que Deus visitar a gente, nós vamos ter que levá-los daqui. E o dia chegou e Deus visitou eles. E Deus vai nos visitar também. Só que agora é diferente. A promessa para José era apenas uma sombra. Para nós, a nossa promessa é maior e gloriosa. Você não vai sair daqui sendo carregado em um caixão com ossos. Você vai sair daqui. Nós vamos sair daqui sendo carregado por anjos. Não com ossos, mas com o corpo glorificado e transformado pela presença de Deus, para vivermos eternamente com o Senhor. Não perca essa esperança por nada. Ela é maior que tudo. Ela vale qualquer luta, ela vale qualquer sofrimento. No ano passado, no dia 20 de junho, eu perdi a minha irmã por causa de um câncer. Hoje eu estou adotando a filha dela de 14 anos que ficou sozinha. E quando eu me despedi da minha irmã, quando ela foi ser sedada, vai fazer um ano, né? Eu falei para ela assim, no ouvido dela: até breve. A gente se vê mais tarde. Eu tenho uma irmã que está dormindo e descansando no Senhor, para no dia que Deus nos visitar, nós possamos entrar na cidade pelas portas. E que me sustenta, depois de ter perdido alguém que eu amo tanto, é que eu tenho uma pátria, eu tenho uma missão e tenho uma promessa. E por mais que falte fôlego para mim um dia, eu vou ter que passar isso para outros. Eu vou ter que dizer para outros, para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus irmãos: Deus certamente vos visitará. E eu termino a mensagem dessa manhã falando dessa promessa maravilhosa que José falou para os seus irmãos, para o seu povo, para a sua pátria. Deus certamente vos visitará e nos levará daqui. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Senhor. Paizinho querido, Deus de amor, nos ajuda. Nos ajuda a ser como José. Viver no Egito, mas não deixar que o Egito entre em nós. Nos ajude a ficar bem definido na nossa mente a que pátria nós pertencemos. Nos ajuda a ficar bem definido no nosso coração a missão honrosa que temos de salvar pessoas, de salvar vidas. E nos ajuda, com teu Santo Espírito, a nunca perder a bendita esperança do nosso coração, que é a promessa da vinda do teu Filho amado Jesus. Que as perdas, as lágrimas, as dores e as alegrias desse mundo nunca possam ofuscar a certeza de que
tu certamente nos visitará e nos tirará daqui. Não para uma terra como a terra de Canaã, que é maravilhosa aos olhos, mas que não é eterna. Mas tu nos vai nos retirar daqui para vivermos a bênção da eternidade ao teu lado. Nós te suplicamos, Senhor, vencer o nosso Deus, para que nós sejamos o teu povo. E essas bênçãos nós te pedimos em nome e por amor do teu Filho amado Jesus. Amém.